Olá pessoal, estamos aqui e graças a Deus retornando à atividade na Casa Espírita das nossas palestras públicas. É a primeira palestra no ambiente do Centro Espírita, depois que a gente deu uma paralisada aí, e nós estamos retornando agora com grata satisfação. Então, para iniciar a nossa atividade, vamos fazer a nossa oração e pedir que a espiritualidade nos ajude na inspiração. Bondoso Senhor Jesus, nós te agradecemos mais uma vez, Senhor, por tudo que tens nos dado, em preservando-nos, mantendo-nos no corpo físico, para que continuemos os nossos trabalhos aqui na Terra. Temos compromisso, Senhor, e principalmente muitas coisas a realizar, necessárias ao nosso projeto encarnatório, e por isso, Senhor Jesus, precisamos do vosso apoio para que continuemos trabalhando. Abençoe, Senhor, este retorno às atividades da Casa Espírita e que nós sejamos dignos das tuas bênçãos, permanecendo no corpo físico e trabalhando pela causa espírita e pelo cristianismo como um todo. Obrigado, Senhor, que assim seja. Graças a Deus. Bem, meus amigos, é uma felicidade estar retornando a essa atividade física aqui na Casa Espírita. A Casa Espírita, que é a nossa base, a nossa fonte. É claro que nós temos no cristianismo, no Cristo propriamente dito, a fonte de todas as informações que a gente precisa para sermos um bom cristão, para sermos o verdadeiro espírita, para ser também bom pai, bom filho, bom irmão, para as nossas vidas de relação, a doutrina espírita e o cristianismo tem tudo aquilo que a gente precisa. No entanto, nós ainda somos espíritos encarnados. Encarnados no planeta Terra, que ainda é um planeta de provas e expiações. E se estamos aqui, é porque necessitamos provar algumas coisas e ainda expiar outro tanto. E essas situações, elas são muito materiais. E é por isso que a gente ainda está em um mundo material. E assim nós precisamos de referências neste mundo para que nós continuemos trabalhando. Ou algumas coisas que nos mostrem o nosso compromisso com a presente existência. A Casa Espírita é esse espinho na alma, que vai mostrar para nós que nós temos um compromisso com o mundo espiritual. A vida nos faculta várias experiências e tão contundentes são elas que nós por muitas vezes esquecemos o nosso eu espiritual, o nosso compromisso com a espiritualidade. E a Casa Espírita faz então esse papel de espinho, porque ao mesmo tempo que dói, porque nós somos chamados ao compromisso, ela também nos mostra a nossa essência espiritual e o que nós teremos na nossa evolução, no nosso desenvolvimento espiritual. Então, meus amigos, eu estava pensando o que é que nós iríamos falar hoje aqui, e eu vi uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes a respeito dessa pandemia, e eu achei apropriado fazermos alguns comentários sobre ela. É claro que não vamos entrar em alguns detalhes, porque cabe à nossa consciência, à nossa inteligência, à nossa capacidade atinar o que seria, o que será
aonde eu me enquadro, de que forma eu posso fazer alguma coisa. Muitas pessoas buscam dos espíritos respostas prontas, ou respostas que digam exatamente o que eu devo fazer. No entanto, normalmente isso não acontece. E se algum espírito vem diretamente para mim dizer o que é que eu devo fazer, esse espírito não é muito evoluído. Porque os espíritos superiores jamais vão determinar que nós façamos algo ou que deixemos de fazer. Se nós formos ver as lições que os espíritos superiores nos trazem, é sempre nesse sentido. Então, dessa forma, Dr. Bezerra de Menezes traz, através da mediunidade do Divaldo, essa mensagem. Segundo o livro, No Rumo do Mundo de Regeneração, o Dr. Bezerra de Menezes relata um momento em que ele esteve presente em uma assembleia de espíritos preparados ou se preparando para estarem na Terra auxiliando as pessoas que estão passando por essas dificuldades, ou seja, todos nós, Todos nós aqui, ou temos alguém próximo, ou de alguma forma um amigo, um conhecido que passa ou passou por uma situação como essa, Então todos nós sofremos. A nova mensagem do Dr. Bezerra de Menezes. Então, a providência atende aos apelos dos sofredores que sentem necessidade de paz e permite a pandemia punitiva. Então, vamos lá, meus amigos. Eu estava falando aqui no começo que nós estamos num mundo de provas e expiações. Então, nós temos os nossos desequilíbrios e precisamos nos ajustar. Mas muitas vezes a lição não basta. Nós temos que sofrer alguma injunção para que entendamos a gravidade dos nossos atos. E eu garanto que se nós fizermos uma reflexão acerca de todos os problemas que estão acontecendo na atualidade, nós vamos ver que o ser humano, ele precisa desse ajuste, desse clique que redirecione ele. E ainda nós temos aquela situação de precisarmos passar para um outro nível, atingir um outro grau na evolução. E para isso, algumas coisas que nós trazemos dentro de nós, alguns defeitos, alguns problemas, nós temos que controlar. Infelizmente, nós escolhemos a dor para muitas vezes dar ou mostrar o direcionamento para nós. Então, olha lá, Deus, a providência atende aos apelos dos sofredores que sentem necessidade de paz e permite a pandemia punitiva para fazê-los despertar para a realidade de seres imortais que são, de modo que se revejam e se autoanalisem, volvendo aos caminhos do amor, que ficam atulhados de ódio e soberba, de viciação e embriaguez dos sentidos. Bezerra de Menezes falando sobre os problemas nossos aqui na Terra. Chega um momento que nós até nos sentimos deuses, porque nós elaboramos pensamentos, determinamos que isso é verdade e impomos à sociedade esses nossos conceitos. Hoje, existem veículos que dão voz àqueles que muitas vezes deveriam permanecer calados.
porque não tinham nada para falar. Hoje nós temos YouTube, nós temos Twitter, nós temos Facebook, aonde muitas pessoas utilizam esses veículos para agredir o outro, mas de forma vil. Não é aquela agressão, por exemplo, que ocorre quando há uma discórdia sobre um determinado assunto. Então, pessoas que deveriam ter permanecido caladas, hoje resolvem falar. E nessa fala não se ajudam, se agridem, se matam, marcam um encontro para se baterem, né? Ou então atestam que alguém cometeu um crime sem ter a verdade dos fatos, né? Sem haver um julgamento lícito. A terra é uma casa abençoada para o aprendizado e não um anal sem rumo. Com isso, o Bezerra de Menezes ele quer dizer que tudo aquilo que acontece na terra não passa despercebido pelo mundo espiritual, por Deus, né? Pelos espíritos superiores. E apesar de nós acharmos que estamos controlando as coisas aqui na terra, na realidade nós somos secundados. Como quando educamos o filho nos seus primeiros passos. Se eu ficar agarrado a ele, ele nunca vai conseguir andar. Agora, se eu deixar ele em condições para que ele aprenda a dar os primeiros passos, ele logo vai aprender a andar e vai caminhar sozinho, fazer o seu caminho, fazer o seu destino. A espiritualidade está como o pai zeloso, que fica atrás da gente, observando os atos do filho, e aquilo que pode machucá-lo, né, sem um benefício específico, é coibido. Enquanto que os pequenos tombos, as pequenas quedas, são autorizadas, para que aquilo desperte o instinto que vai nos fazer a buscar melhorar os nossos atos. À medida que a cultura vinha enlouquecendo os seres narcisistas e utilitaristas, tornava-se inevitável um movimento edificante, reacionário à luxúria e à anarquia. Então, eu não estou vendo toda a mensagem dele, eu só saquei algumas passagens, né, que mais ou menos ilustram o pensamento dos parágrafos, né? Então, as coisas como estavam andando precisava de um determinado controle. Agora, quem causa os problemas para nós somos nós mesmos. Então Deus não pune. Ele permite que a própria natureza se reverta, né, como algoz dos nossos atos. O resultado infeliz dos sonhos de soberania e grandeza, né? Este é um parágrafo para cada um refletir a sua moda e tentar entender. Países tecnologicamente bem equipados e moralmente perdidos no ateísmo e nas suas célebres correntes de poder, apaixonados pela transitoriedade do seu tempo, encontraram na microbiologia vírus destrutivo para uma futura guerra biológica. E aí, esse ponto, ele levanta algumas questões que nós devemos, cada um, buscar, entender, ler mais, né? Buscar fontes confiáveis para que nós desenvolvamos um senso crítico sobre aquilo que está acontecendo. Meus amigos, uma verdade absoluta. Nós estamos sendo engolidos pela mídia. Infelizmente, aqueles que deveriam nos informar, eles
forma a divulgar conceitos particulares ou partidários, políticos, né? Ou vantagens. Se alguma coisa me dá vantagem, certo? Então ela é ótima. Espera, mas você sabe que isso está errado. Não, mas isso vai ajudar. Muitas vezes não. Muitas vezes é um reflexo partidário, né? Então, infelizmente, né, a mídia ela está com essa situação. Eu não sei se eu acordei na atualidade, né, e isso já é algo anterior, ou se na realidade está acontecendo agora por algum motivo específico, né? Isso é claro que varia de mídia ou de pessoa para pessoa. Eu me recordo aqui situações em que pessoas me pediram informação. Gente, assim, eu gosto de ser útil. Eu gosto de repente, solucionar um problema. Alguém tem um problema. Onde é isso? Essa pessoa tem um problema. Ela precisa ser ajudada. E eu posso ajudar. E aí eu vou buscar, dentro dos meus conhecimentos, dentro das minhas possibilidades, né, uma forma de auxiliar aquela pessoa. E eu não me esqueço que em uns 2 ou 3 casos, eu não dei informação completa, ou a informação não era bem aquela, a coisa era um pouquinho mais distante, ou algo não era efetivamente aquilo. Gente, como eu me culpo por isso? Sabe, parece que todas as vezes que eu passo nos lugares em que eu ofertei essa informação equivocada, eu me sinto mal. Mas não tinha a intenção de informar erradamente. O meu desejo era de ajudar. Infelizmente, né, eu acabei passando uma informação que não era bem aquela. É claro que eu torço que não tenha ocorrido reflexos ruins, né? Que a pessoa tenha encontrado, que tenha se orientado, que tenha uma outra pessoa que o tenha orientado melhor, né? Mas isso aconteceu e isso comigo. Agora imagina alguém que tem essa função, orientar, esclarecer, informar, está tornando pessoas zumbis, porque elas acabam perdendo a sua identidade. Então, meus amigos, a orientação dos espíritos, dada há muito tempo, junto com a doutrina espírita, né, é ler, é se orientar, é buscar o conhecimento. Então, esse deve ser o mote daqueles que estão vinculados à doutrina espírita. Buscar o conhecimento, serem, né, digamos, críticos da realidade. Até porque esse mundo deve melhorar quando nós entendermos as situações que envolvem cada ato e termos uma ação efetiva para aquele momento, para aquela situação, né? A pandemia um dia cumprirá o seu objetivo, o advento dos novos tempos. Então, eu também estava observando isso. Espera ainda, mas morrem pessoas boas, né? Morrem, digamos, pessoas que são referências para a gente. Não por causa da Covid, né? Mas o companheiro nosso da Federação Espírita desencarnou há pouco tempo, né? Aí eu fiquei, nossa, mas é uma pessoa referência, uma pessoa que ajudava muito, né? Pô, assim, de certa forma novo,
né? Desencarnou. E aí, poxa vida, e aí? Morrem pessoas de todos os níveis, de todas as convicções. Essa mudança, essa transformação, ela não vai acontecer já, junto com o negócio, junto com o problema. Ela ocorre muitas vezes em consequência disso, né? E talvez num momento mais futuro. Agora que essa pandemia está nos trazendo uma reflexão, uma mudança de comportamento, isso é fato. A semelhança de vezes anteriores em que as pandemias ameaçaram a existência humana e desapareceram após cumprirem o seu objetivo, a atual é portadora de um programa seletivo de espíritos para preparar o advento dos novos tempos. Certamente serão afetados milhares de seres que se encontram na pauta vibratória da virose, mas estarão resgatando outros graves comportamentos, a fim de se ajustarem à ordem que será vigente no planeta. Logo mais, quando tudo se acalmar e a lei do progresso funcionar com mais rigor. Então, meus amigos, é claro que nós temos que nos proteger e evitar qualquer tipo de contágio, né? Agora, esse vírus, algumas pessoas têm sintonia com ele, né? E não adianta ficarmos com medo, trancarmos a porta e fazer todo tipo de restrição, porque se estiver no nosso processo reencarnatório, fazer esse desencarne, isso vai acontecer, né? E alguém quer, por muitas vezes, culpar o outro por aquilo que acontece comigo. Então, não há injustiça. Deus não labora em injustiça quando isso ocorre. Às vezes, para alguém que desencarna, é chegado o seu momento, o seu compromisso. Serve muitas vezes de reflexão para ele, já no mundo espiritual, ou até mesmo na preparação para adentrar. Serve também de orientação para aqueles que estão ao seu redor, porque refletem, porque reexaminam comportamentos, porque se reajustam. E assim como a chuva saneia o espaço, tornando o ar mais fresco, mais livre de impurezas, faz com que as plantas brotem, as flores abram, assim essa pandemia também fará coisas novas surgirem. Vamos orar por todos nós e por cada um daqueles que sucumbiram, porque todos nós somos a humanidade de Deus. A renovação espiritual tomará conta de todos os quadrantes, qual primavera risonha, abençoando escombros e arrancando deles flores e cor, beleza e harmonia para a paisagem festiva. As mãos dos sofrimentos atingirão muitas vidas. E isso efetivamente está acontecendo. É hora grave e santa. A dor do próximo é nossa também. Suas lágrimas são suores em nós. E o seu desespero, nossa oportunidade de servir-lhes, atenuando-lhes a aflição. Então, meus amigos, aqui Bezerra diz que as nossas dores, os nossos problemas, são para eles oportunidades de trabalho. Não nos enganemos. Nós seremos espíritos, trabalhadores no mundo espiritual. E todo o drama ocorrido no planeta Terra, estaremos nós, como trabalhadores da última hora, realizando alguma coisa.
Então é importante que desde já observemos que nós precisamos manter mãos ativas. Não podemos nos esquecer dos compromissos que temos com a espiritualidade. Como disse no começo, a casa espírita é esse aguilhão que mostra o compromisso que nós temos no plano físico com o mundo espiritual. Mas principalmente mostra que nós temos outros compromissos além de mim mesmo, além da minha própria vida. Como já disse algumas vezes, às vezes nós nos perdemos entre quatro paredes. E essas paredes nos confinam e esgotam todas as nossas forças e limitam todas as nossas possibilidades. É necessário que olhemos um pouco além de nós, que nos exportemos para fora dessas quatro paredes, para buscar aquilo que efetivamente produz algo na minha vida física. O socorro celeste sempre está próximo a nós. O celeste amante sempre desce aos vales terrestres, em missão socorrista, mas nesses próximos dias enviou-nos como se fôssemos estrelas capazes de diluir a escuridão e projetar claridade no infinito. Objetivaremos evitar suicídios diretos ou não, acalmar as ansiedades, estimular a confiança irrestrita no Senhor e caminhar com os trôpegos, tentando ajudá-los a permanecer de pé, irresistivelmente na bondade divina, mesmo aparentemente sob chuvas de calhaus e desesperos. Então, esses espíritos estão próximos de nós, buscando nos guiar, nos orientar. Todos os cuidados devem ser tomados, material e espirituais. A questão da imunologia pessoal está programada para cada vida, tendo-se em vista o seu passado e o progresso no futuro ao qual se vinculará. A transmissão dos fluidos pelo passe é também de vital importância em qualquer fase da doença, especialmente por agentes saudáveis moralmente e portadores de faculdades de cura. Mais uma vez, a importância da casa espírita. Aqui nós estamos aurindo energias e energias físicas, porque nós necessitamos delas. Quando nós estamos aqui, estamos recebendo uma grande quantidade de energia, que torna o nosso espírito mais saudável e menos acessível a determinados problemas. Podemos, em virtude do nosso passado, dos erros que cometemos e dos desequilíbrios presentes, atrairmos a situação do vírus. Por isso precisamos nos fortificar na doutrina, né, e no pensamento cristão. A questão da imunologia pessoal está programada. Tá, aqui já foi. Então, meus amigos, é essa uma mensagem passada, né, pelo Espírito Bezerra de Menezes, dizendo da preocupação deles no mundo espiritual e que eles secundam os nossos passos, eles veem as nossas necessidades. E essa mensagem tem como fundamento nos acalmar, porque está sendo feito muita coisa no mundo espiritual. Mostra para nós também a necessidade de um certo, digamos, impacto para que nós reajustemos ou nos equilibremos moralmente. Nunca foi tão importante a religiosidade. Em alguns lugares, fecham-se igrejas, fecham-se templos, multam-se grupos, evitando que pessoas tenham um lenitivo
para os seus conflitos. Damos graças a Deus que aqui em Campo Grande estão nos permitindo, pelo menos, nos reunir para pensarmos em Deus, para refletirmos. E essa é a nossa oportunidade. Então, companheiros, gostaria de agradecer a todos que ousaram, estar na Casa Espírita. Tempo de compromissos para a vida presente, que nos informa das nossas necessidades espirituais. Que sejamos fortes para ajudar aqueles que passam por necessidades. Que tenhamos equilíbrio para ajudar aqueles que passam por problemas. Que seja a nossa mente organizada para que nós possamos equilibrar o ambiente aonde estivermos. E é essa a orientação de Bezerra de Menezes. Assim como ele disse que o passe, as energias são essenciais, são necessárias. Então, agora, concluindo a nossa palestra, nós vamos fazer uma oração. Gostaria que todos se concentrassem, fechassem os olhos, pensassem em Deus, pedissem saúde, força e que possam direcionar também para aquelas pessoas que estão encarnadas e precisam, assim como para todos aqueles que já desencarnaram em virtude da pandemia. Cristo Jesus, bondoso Mestre, te agradecemos, Senhor, pela atividade de hoje, pelo retorno às atividades na Casa Espírita, e rogamos, Senhor Jesus, que o Senhor esteja conosco, nos fortalecendo e nos ajudando na nossa caminhada terrestre. Rogamos, Senhor Jesus, por todos aqueles que sucumbiram diante da epidemia, companheiros nossos, próximos ou distantes, parentes que muitas vezes nem lembrávamos ou que tínhamos pouco contato. Ainda outros, Senhor Jesus, que faziam parte do nosso cotidiano. Agradecemos, Senhor Jesus, por toda a vossa bondade e te pedimos que os receba no mundo espiritual, lhe dando a melhor condição de retorno e ajudando para que logo estejam equilibrados e prontos para o trabalho que se faz necessário. Rogamos, Senhor Jesus, que o Senhor esteja conosco, dando lenitivo